sorriso, porque acho que tinha tudo a ver com o que a gente está fazendo. E ele então fez a seguinte manifestação. Boa noite a todos, tá? Quero agradecer ao senhor Roberto Braga pela imensa consideração que ele teve com a gente, com o nosso gabinete, através do presidente, com o meu vereador, que é o vereador Sorriso, e a gente fez a apresentação do projeto, tá? Que a gente já deu entrada aqui na Câmara Municipal, e quiçá lá na frente, com a anuência de todos, a gente vai conseguir a aprovação desse projeto. Não é um projeto fácil, igual eu havia falado com o doutor Roberto, mas a gente tem muita disponibilidade, muita vontade. Então eu vou ler aqui o prefácio do nosso presidente, Marcelo, tá? Mais do que uma biografia, um riquíssimo trabalho de pesquisa histórica e genealógica, que tem como plano de fundo a nossa região. A trajetória da vida de João Francisco Oliveira, narrada neste livro por seu filho, Roberto Braga, vai muito além de uma mera cronologia de fatos que sucederam ao longo do século XX. A história do menino pobre, que nasceu em uma comunidade de pescadores da Praia do Góis e se tornou presidente da Câmara de Cubatão entre 1949 e 1953. Confunde-se com a história política da Baixada Santista, o que se faz desta leitura algo que transcende os limites da nossa atualidade. A narrativa, que mistura elementos familiares e inúmeros fatos que marcam a vida de JFO, tá? Conhecido João Francisco Oliveira, remete-nos à atmosfera dos anos 40 e 50. Ao agregar os costumes da época, músicas, matérias jornalísticas, dentre outros aspectos que nos fazem viajar, literalmente àqueles tempos. Somando-se a isso, o leitor se depara com uma verdadeira lição de vida pública, ao conhecer a rica e ilibada trajetória do homem que norteou a consolidação da emancipação política de Cubatão. E mais do que isso, deixou exemplos de cidadania através da sua habilidade política e da postura sempre ética e patriótica com que tratou da causa pública. Em tempos em que palavras como humildade, honestidade, caráter e coerência pouco se veem no dicionário da política, a história de João Francisco Oliveira é uma referência àqueles que buscam se pautar pelo caminho do bem na vida pública. Aliás, pode-se dizer que JFO foi um verdadeiro estadista, a quem devemos ter sempre como referência. Aqui, portanto, fica uma herança da mais valiosa, ao meu ver, que deve ser preservada na mente de todas as pessoas honestas e que desejam praticar a cidadania em sua verdadeira expressão. Marcelo Squassoni, presidente da Câmara Municipal de Guarujá. E quando eu voltei, que eu quis escrever minha autobiografia, eu fui pesquisar a vida dele para poder trazer algum subsídio para minhas raízes, né? E aí então eu fui na Câmara de Cubatão e fiz lá um pedido, né, para poder ter acesso a como é que foi a vida legislativa dele. Só sabia que ele tinha sido vereador e presidente da Câmara, mas não sabia mais nada. Então eu fui lá ver o que estava acontecendo. Essas são palavras de Aparecida de Fátima Ribeiro Pontes de Ataídes, coordenadora dos Serviços de Arquivo Geral da Câmara Municipal de Cubatão. Certo dia, estava eu em meu setor de trabalho na Câmara Municipal de Cubatão, quando recebi a visita de um senhor vindo de outros setores, buscando informações sobre os primórdios da casa. Em um primeiro momento pensei, que chatice, por que será que este senhor está querendo desencavar coisas que já passaram? Mas, mesmo assim, apresentei-me, informando-lhe de que tomava conta do setor de arquivo. Da mesma forma, ele se apresentou dizendo ser filho do senhor
João Francisco de Oliveira, que foi vereador do Poder Legislativo cubatense na primeira legislatura entre 1949 e 1953. Presidente da Câmara entre 1951 e 1953. E revelando que a finalidade da sua pesquisa era a de colher material e subsídios para escrever um livro sobre a vida de seu pai. Dessa forma, demos início ao trabalho de pesquisas, que, apesar de cansativo, foi de certa maneira muito engrandecedor e envolvente, pois acabei descobrindo e aprendendo coisas que nem imaginava. O mesmo aconteceu com ele, que em suas pesquisas passou a conhecer melhor o seu pai. Homem simples, sem muito estudo, mas que, com toda a sua perspicácia, vivência e incansável trabalho, deixou registrados grandes feitos nos anais do Poder Legislativo cubatense. Assim, só tenho a agradecer ao senhor Roberto, pois juntos fizemos uma viagem ao passado que nos trouxe conhecimento e engrandecimento. Conheceu, acabamos criando uma amizade, mas será que outras pessoas fora daqui podem dizer que nós estamos dizendo é isso mesmo? Então eu peguei um avião, fui a Brasília, né? E aí procurei uma pessoa que eu acho que é uma pessoa séria, nunca conheci pessoalmente essa pessoa. O gabinete do senador Pedro Simão, Brasília, 9 de setembro de 2009, ao ilustríssimo senhor Roberto de Oliveira Braga. Prezado senhor, acuso o recebimento de sua correspondência, na qual é retratada a atuação de seu pai, João Francisco de Oliveira, à frente da Câmara de Vereadores de Cubatão, em 1949, no nascimento desse importante município de São Paulo. Li com atenção a transcrição das sessões daquela época, que mostram bem o surgimento de uma cidade pujante. Chamou-me a atenção a transcrição da sessão de 7 de setembro de 1949, na qual João Francisco de Oliveira ameaça renunciar ao cargo de presidente da Câmara de Vereadores, caso seja aprovada a lei que prevê pagamento de ajuda de custo de 100 cruzeiros por sessão aos vereadores. E diz, abre aspas, se sair, saio com a consciência tranquila de não ter mentido ao eleitorado. Feche aspas. Bons tempos aqueles em que os homens públicos trabalhavam desinteressadamente pelo bem público. Também surpreendeu-me a sessão de 7 de maio de 1951, na qual se diz que a receita do município, que no seu primeiro ano de vida havia sido de 250 mil cruzeiros, multiplicou-se por 4 no segundo ano, chegando a 1.200.000 cruzeiros. Fato que marca a posição da cidade de Cubatão como um dos principais polos industriais do estado de São Paulo. Grato pelo envio das informações, com um abraço cordial, senador Pedro Simão. Então, faz 6 meses, 8 meses que eu estou em busca de obter uma manifestação do governador Geraldo Alckmin. Prezado senhor Roberto de Oliveira Braga, do homem do Sambaqui à construção de um dos mais avançados polos industriais da América Latina. Parte significante dessa trajetória de Cubatão é narrada por meio da ação política de João Francisco de Oliveira. Eleito vereador à Câmara Municipal, quando da emancipação do município, em 1949, por 2 vezes teve a honra de presidi-la, imprimindo sempre em sua atuação o dinamismo, a visão do futuro, o espírito democrático que caracterizam os verdadeiros homens públicos. É o que evidenciam as atas daquela casa legislativa e seus discursos parcialmente transcritos
na obra de sua autoria. Ao empenhar-se pelo desenvolvimento de Cubatão, que já nascia com a vocação de ocupar uma posição estratégica na economia nacional, foi também pelo desenvolvimento de São Paulo e do Brasil que esse, abre aspas, caiçara estadista se empenhou, pelo que sua memória deve ser preservada. Queira receber os parabéns pela execução de seu trabalho, que é não só o cumprimento de um dever filial, mas também pelo exemplo de João Francisco de Oliveira, o cumprimento de um verdadeiro dever cívico. Um grande abraço, governador Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo. Mas no judiciário não tinha ninguém. Então eu acho que a jurista, dona Eliana Calmon, ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça, STJ. É importante registrarmos a passagem de pessoas que marcaram a nossa vida, deixando um rastro luminoso por onde passaram. Assim, foi a passagem pela vida de João Francisco de Oliveira, como cidadão, profissional e político, deixando um legado de superação e realizações. A história de vida deste paulista caiçara está muito bem retratada na biografia escrita por seu filho, Roberto de Oliveira Braga, resgatando para todos uma lição de vida pública. Com a história de João Francisco Oliveira, aprendemos um pouco sobre Cubatão e muito de sua cidadania. Esse município, emancipado na década de 50, tornando-se importante referência nacional ao abrigar a refinaria Presidente Bernardes da Petrobras, a primeira do Brasil. João Francisco de Oliveira, eleito vereador na primeira legislatura após a emancipação, deixou cunhada a sua presença no município, como registram os arquivos históricos descobertos por seu filho. O resgate desses registros é praticamente a descoberta de como se formou Cubatão, desde a planificação municipal, plano diretor, até a criação do marco comemorativo. Pedaços de histórias que estariam perdidos ou esquecidos se não fosse esta biografia. Reflito então, quantas lutas cívicas se perderam no anonimato, quantas personagens permanecem na penumbra por desconhecimento de seus feitos, quantos exemplos foram sepultados pela falta de iniciativa de um Brasil que teima em viver o presente, sem interpretar o passado e reverenciar os que construíram o nosso caminho. Obrigada, Dr. Roberto de Oliveira Braga, por nos ter proporcionado conhecer um pouco a história de Cubatão e, mais ainda, a vida de um brasileiro histórico. Cada vez que existia uma sessão solene, ele sempre fazia toda aquela liturgia da igreja, né, que as pessoas fossem abençoadas, as sessões, para que pudesse produzir boas leis e tal. E eu nunca assim de perto senti isso de pai para filho, mas no cargo que ele ocupava, ele sempre fazia essas menções. E aí, depois de mais ou menos 4 meses tentando falar com o bispo da Baixada Santista, Dom Jacir Francisco Braido, bispo diocesano de Santos. Agradeço a Roberto de Oliveira Braga ter me enviado este precioso documento histórico de Caiçara Estadista, a saga de João Francisco de Oliveira e a origem de Cubatão.
Apreciei muito a sua leitura. Importante também a explicitação do momento histórico do nascimento de Cubatão e a consolidação de sua emancipação. A atuação de João Francisco de Oliveira na vida pública marca esse momento e confere um legado ao município. Entretanto, chama a minha atenção sua preocupação de estadista, sobretudo com sua atenção aos refugiados que, então, estavam chegando ao país. João Francisco de Oliveira demonstra uma visão de estadista ao assumir um discurso na Câmara Municipal, uma posição ao respeito dos refugiados. Agradeço e recomendamos a sua leitura. E lá do Nordeste, será que alguém concorda com isso? Então está aqui a manifestação do Arthur Bruno, deputado federal, meu amigo. Os principais momentos de homens e mulheres importantes devem ser eternizados nas páginas de um livro. Essa máxima se potencializa quando essas pessoas colaboram com o desenvolvimento de uma cidade para o bem comum. Portanto, a obra de Roberto de Oliveira Braga, que conta a história de seu pai, João Francisco de Oliveira, tem relevância mais do que justificada. João Francisco foi vereador da cidade paulista de Cubatão, justamente após sua emancipação de Santos, em 1949. Os primeiros passos da democracia cubatense contaram com a determinação do parlamentar, que tinha como objetivo de vida trabalhar pelos seus representados. Em 1951, elegeu-se presidente da Câmara Municipal. Foi aí que João Francisco mostrou de forma mais translúcida suas habilidades democráticas. Fez isso sem precisar ofuscar o brilho de seus colegas parlamentares. Sua gestão foi marcada pela celeridade na tramitação de projetos e pela riqueza nos debates. Nesta obra, encontramos informações sobre os principais momentos de João Francisco como vereador na Câmara Municipal de Cubatão. O livro nos traz ainda um acervo de informações históricas, geográficas e culturais sobre a cidade de Cubatão. As atas das sessões presentes nessas páginas possuem um relevante valor historiográfico. Além disso, o livro relata as habilidades de João Francisco como presidente daquele poder. Parabéns, Roberto de Oliveira Braga, pelo empenho em eternizar suas raízes nesta importante publicação. Dos diretores de empresa, né? Então eu gostaria que você lesse aqui a manifestação do Dr. Graçoso, que está aqui, faz a seguinte manifestação. Agradecer a presença do doutor José Heitor Atílio Gracioso, presidente do Conselho de Administração da Fundação Zé Renner e membro do Conselho de Administração da Ambev. Aprendi a admirar João Francisco de Oliveira como um self-made man, que dedicou mais de 30 anos de trabalho como profissional light, especialmente na usina de Cubatão e depois nas usinas elétricas de Paranapanema, onde ele deixou, ao se aposentar, uma carreira brilhante. E também por reconhecê-lo como um autêntico pai de família, que não aceitava transmitir o conceito de faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Muito ao contrário, se esmerava em ser ele próprio um exemplo vivo do que ensinava, seguindo religiosamente a máxima de que o exemplo não é a melhor maneira de influenciar as pessoas, e é simplesmente a única.
Na leitura dos originais de sua biografia, contudo, fiquei surpreso com os anais da Câmara Municipal de Cubatão, revelado pelo autor, por ficar só agora conhecendo mais uma faceta da vida de João Francisco de Oliveira, que pelo menos comigo ele nunca comentou, dentro de sua modéstia. Sua atuação na política na década de 50. Foi eleito vereador e alçado à presidência da Câmara Municipal de Cubatão, dedicando-se a um trabalho corajoso e vitorioso pela emancipação política de Cubatão, e lá deixando um invejável exemplo de homem público honesto, dedicado e com o único fim de defender a comunidade. Há de salientar, finalmente, que o autor, nesta biografia, reflete a gratidão de um filho a seu pai. E, com certeza, gratidão é o mais nobre sentimento de um ser humano. Palavras de Martin Ruth, um grande autor, vários best-sellers, né? Mundiais. No New York Times, né? É uma honra, viu? Coautor de vários livros aí, New York Times, enfim. É um grande exemplo aí para literatura mundial. Vamos lá. Este é um livro sobre o amor de um filho por seu pai. O pai, João Francisco de Oliveira, foi exemplo de coração, dedicação ao serviço público. Esse aí. Visão, bondade e respeito, deixando um grande legado. Ele serve como um modelo para hoje e para os nossos amanhãs. Os meus mais sinceros parabéns a Roberto de Oliveira Braga por este inspirador detalhamento do contínuo legado de seu pai. E o Arquejus falou assim, olha, a partir de hoje, você vai ser um santista. E colocou um peixinho aqui na minha camisa, né? E naquela época, 90% da torcida da Baixada aqui era do Corinthians, então para torcer para o Santos era uma coisa meio difícil, né? Eu passei a ser torcedor do Santos, e mais, consegui abrir uma subsede do Santos em Fortaleza, depois de estar 4 anos insistindo junto aos presidentes, quando foi o Antônio de Aguiar Filho, que hoje já faleceu, me concedeu essa honra de poder abrir uma subsede em Fortaleza e ela funcionar mais ou menos 10 anos. Nós disputamos o torneio internacional de Pouso Alegre e a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Então quer dizer que nós estávamos administrando bem. Palavras de Odílio Rodrigues Filho, presidente do Santos Futebol Clube. Recebi do senhor Roberto de Oliveira Braga o convite para fazer uma breve menção ao livro de Caiçara Estadista, a saga de João Francisco de Oliveira e a emancipação política de Cubatão, que ele escreveu para homenagear a vida e o legado político de seu pai, senhor João Francisco de Oliveira. O livro é não apenas um relato pessoal sobre a vida de João Francisco, mas também um relato histórico sobre a política cubatense e toda a região metropolitana da Baixada Santista. Nele fica registrada a trajetória de um eminente cidadão e político, torcedor fervoroso do nosso glorioso Santos Futebol Clube e amigo íntimo do saudoso Atier Jorge Cury, então deputado estadual pelo PSP e presidente desta agremiação. Para nós, do Santos Futebol Clube, é uma honra ter entre nosso quadro associativo um homem digno, honesto e competente, que tanto contribuiu para o desenvolvimento político de Cubatão e região. Meu amigo há mais de 20 anos, e quando ele deixou a carreira de comissário de bordo da Varig, na época, quando nós nos conhecemos, quando ele tinha algum problema, alguns problemas para resolver, a gente trocava telefonemas,
e ele tinha uma única pessoa para desabafar, coragem de falar das coisas que estavam acontecendo, do trabalho dele junto ao Pelé, naquele momento assim, de maior fama, né? E ele então pedi a ele, inclusive ele me ajudou em algumas coisas, né? Que não vale a pena contar aqui agora, mas ele fez essa manifestação, que eu considero também uma das mais valiosas, porque na realidade ninguém sabe realmente o que acontece. Eu falei para ele que um dia ele tem que escrever um livro, eu e o Pelé, né? Acho que ele vai vender no mundo inteiro, não é isso? Vai, com certeza. Então está aqui a manifestação do Pepito, meu amigo, meu irmão camarada. Então a manifestação do nosso amigo José Fornos Rodrigues, Pepito, empresário da CEL da Pelé Company e assessor pessoal de Edson Arantes do Nascimento Pelé. Parabéns, Roberto, por seu minucioso trabalho sobre essa figura ímpar que foi o seu pai. Lendo o livro, 3 coisas maravilhosas surgiram na minha mente. A primeira é que seu pai é da Praia do Góis, onde passei momentos maravilhosos na minha juventude. Meu pai era sócio do Clube de Regatas Santista e, nos domingos, ele levava minhas 2 irmãs menores e minha mãe até a Praia do Góis, remando nas baleeiras do clube. Como eu era nadador do Clube Internacional de Regatas, ia a nado até lá. Encontrava-me com eles e voltava nadando. Outra lembrança é que meu pai também nasceu no dia 1º de janeiro, só que de 1901. Nossos pais são 1º dia de ano. A terceira lembrança que me veio é que entre 1959 a 1972 fui músico profissional, tocando em bailes por esse nosso querido Brasil. Quando eu tinha 14 anos, toquei pela primeira vez numa festinha no Clube Atlético Santista com 2 amigos. Ganhei 10 cruzeiros e fiquei feliz. Mas ocorreu um fato inusitado. Uma senhora presente cismou que queria cantar uma música de autoria dela e que, obviamente, desconhecíamos. O vexame foi tanto que o dono da festa pediu para a gente ir embora, pois ele queria se livrar da cantora inconveniente. Nome da música de autoria dela, Praia do Góis. Por tudo isso, parabenizo-lhe por trazer à tona, nas minhas lembranças, os doces momentos na nossa Praia do Góis, que nunca mais visitei. Sucesso é que desejo ao seu livro. Está Praia do Góis hoje, né? Então esse DVD com nossa palestra sobre a água, né? É um problema grave que está acontecendo no mundo, né? O efeito estufa, vocês estão vendo faltando água em São Paulo. Então quer dizer que essa é uma ferramenta que a gente vai usar para quando nós apresentar um projeto de lei, né? E a revitalização da Praia do Góis é uma coisa insignificante, né? Se nós compararmos, né, com esse problema que nós estamos vendo aqui no mapa, nos bairros, e a entrada do porto aqui, né? Os bairros que tem. E a Praia do Góis está aqui, projetada aqui, só para ter uma visão geográfica. E a outra, então, que é o que a gente está propondo fazer, né? Criar, então, decks, postos de polícia, calçadão, interligar a Praia do Góis com a do Guaiúba, fazer trilhas, ter um teatro, que até botei aqui, Teatro Sorriso, tá certo? Aqui o Mirante, saneamento básico, os quiosques, algoritmo. Então, uma ideia do que se poderia fazer mediante o problema que eu mostrei, que é o grande problema da humanidade, que é a água, né? Hoje está faltando água em São Paulo, em todo lugar. Estão vendo que todo dia que
tem uma notícia alarmante que a gente já, quando fazia isso há mais de uns 5, 6 anos, nós já previmos isso que está acontecendo agora. Mas ninguém quer ouvir, porque a corrupção é que acaba prevalecendo, e não a necessidade do ser humano. Então, para eu fazer aquele vídeo lá, eu demorei mais ou menos 1 ano fazendo e gastei mais ou menos 10 mil reais para fazer aquilo ali. Dirigindo o beat moída, dirigindo o locutor, dirigindo o maestro, a trilha sonora. E ninguém dá importância para isso. Acho que isso é um saco, que ninguém quer se preocupar com isso. Então, meu dever de cidadania, e conhecendo, eu achei por bem trazer essa ideia, né? Entreguei ao vereador Sorriso, né, que vai tomar a frente disso, né, e nós vamos depois na frente lá também buscar recursos federais ou estaduais para que possa, né, vocês terem sanado esse problema que vocês que são moradores há muitos anos, né? E eu vi esse livro do seu Roberto hoje, eu fiquei muito feliz, porque você colocou a humildade. Você tem um autor do livro, que é essa pessoa importante, o que está fazendo em Cubatão. Essa história de Cubatão, resgatando isso é muito bom. Então eu quero dizer a você que Deus te abençoe, que te dê força e que você conta com o nosso gabinete. Eu fiquei muito feliz de ver esse livro aí, porque eu tive aqui a outra vez, né, teve o livro do Guarujá, não foi isso? Sim. E a história do Guarujá foi muito bonito, e a sua história não está sendo diferente. Você está tendo muito cuidado, né, para colher as informações, para ali, você quer dizer assim, as coisas que você está colocando aí. Então eu quero te dizer que isso é muito bom. Quando você terminar esse livro, você pode ter certeza que esse vereador vai lhe chamar na Casa de Lei e vai lhe dar um mérito de alguma coisa, um mérito pelo esse trabalho lindo que você está fazendo, que isso é muito importante. E que agradecer a todos vocês e parabenizar o presidente dele lá da Praia do Goi, né? Ele é o presidente, quero parabenizar a todos vocês por esse trabalho bonito que vocês estão fazendo, e conta com a gente, tá bom? Que Deus abençoe e parabéns pelo trabalho.